de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, A Amante Ideal, de João do Rio. João do Rio é o pseudônimo mais famoso de João Paulo Coelho Barreto, um dos maiores cronistas da literatura brasileira do início do século XX. Desde jovem já se interessava pela arte da palavra, inclusive sendo ele um dos responsáveis por elevar o jornalismo ao status de produção literária. Publicou boa parte da sua obra antes nos jornais, só depois em livro, o que até hoje é habitual entre colunistas e cronistas do jornalismo moderno. Paulo Barreto também é um dos mais interessados intérpretes da cultura e do modo de vida da sociedade carioca do seu tempo e, por isso, se celebrizou como um dos seus mais inventivos escritores. Junto do seu nome, o nome da cidade, João do Rio. Nos casebres da Rua do Ouvidor e pelas portinholas da Gonçalves Dias, dentro de carros na Quinta da Boa Vista e nos camarotes do Teatro Municipal, João do Rio nos leva a saber quem é a amante ideal. Muito bom! Os cavalheiros haviam mostrado um certo apetite esta noite. Era o jantar na residência de Ernesto Pereira, um homem assaz feliz por ter, antes dos 40 anos, um palacete discreto e muito mais de 100 mil contos. Com tão confortável fortuna, Ernesto estava quase branco. Não bebia senão águas minerais e mantinha as mulheres como simples companheiras para distrair. Após o negócio, ceia com elas e... Champanhe! Champanhe! Champanhe para todos! Mas o champanhe era bebido pelos outros. Enriquecer, quando não custa a vida e uma fortuna, custa pelo menos o melhor bem humano, porque transitório, a mocidade. Ernesto, aliás, tratava o doloroso e delicado assunto com um cinismo amável. Que querem vocês? Aos 20 anos afastei as mulheres para conquistar a fortuna. A fortuna se vingou, quando me desacostumou do amor. Mas era gentil, muito gentil. E como era! Gentilíssimo! Era, como se pode perceber, o que diziam as damas. Fazia as despesas de uma italiana, montara casa uma espanhola, comia com as figuras mais impressionantes do armorial da galanteria e protegia as ocultas algumas costureiras e modistas. O desprezo. Ou antes, a integral indiferença. Isso mesmo, muito bem dito. A indiferença de Ernesto pelas mulheres só poderia ser notada porque esse homem jamais tinha uma história de mulher a contar. Quando narrava um fato, era dos outros e referia-o sempre com um riso ingênuo da completa incompreensão. Parecia que estava sempre contando histórias de fantoches. Os amigos julgavam-no feliz. Era-o. Felicíssimo. O mais feliz. O homem feliz é aquele que não conhece o amor. E mais um charuto. Alguém tem fogo? Nesse momento, porém, acesos os charutos no terraço sobre o mar, a roda se fazia de homens. E como a maioria dos homens, estes tinham na vida apenas dois fins: mulher e mulher e mulher e o que mesmo? Mulher e dinheiro. Estavam Otaviano Rodrigues, que se arruinara por uma princesa austríaca, e André Figueiredo, com quem a princesa enganava a Otaviano, mas que por sua vez tinha várias paixões, menos a princesa. Estava Clodomiro Viegas. Nunca pagara pelo amor que comprava e andava sempre a tentar arranjar dinheiro para um dia ser gentil com as generosas criaturas. Estava o Comendador Andrade, que em 30 anos de francesas ainda não aprendera a falar francês. Estava Teodoro Gomes, o bolsista que enriquecia a bailarina russa de uma companhia italiana em companhia de Godofredo de Alencar, o único literato com dinheiro. E também palestrava Júlio Bento, lindo e excelente rapaz de 35 anos, casado, pai de 5 filhos. Mas já
5 filhos? 5 filhos, imagine, mas cuja lista de conquistas não deixava de ser profusa. A propósito, a conversa generalizava-se sobre a última paixão de Júlio. Senhora alta, enorme boca vermelha e 2 braços de tragédia admiráveis e brancos. As 2 velas de seda da caravela do amor. Era o que dizia com exagero Godofredo de Alencar. Mas essa mulher, na verdade, agoniava Júlio Bento. Eram cartas, telegramas, chamadas ao telefone, aparições imprevistas, cenas de ciúme, ataques, tentativas de suicídio, recriminações e inquéritos minuciosos. Hortência era seu nome. Um inferno, meus caros. E eu tenho receio que minha esposa venha a saber. Mas deixa. Nada mais simples. Insinuou Ernesto com esse ingênuo e feliz desconhecimento do complicado desespero das ligações amorosas. É bom dizer, ela se mata. Ora, o que acha, Godofredo? E para que deixar esta, se são todas assim? Amar é sofrer, mas ser amado é o cataclismo. Não se pode fazer mais nada. Elas caem sobre a gente como os andaimes. Um gnóstico dizia que é preciso passar pela mulher como pelo fogo. Nós, imbecilmente, ficamos a assar. Ademais, um ocultista francês... Qual? Ocultista? Vai citar um ocultista? Eliphas Levi. Sou mesmo um ocultista para entender das amantes que ficam ocultas. Este pândego, por certo, era o comendador. Eu? Pois que seja. Eliphas Levi já teve uma frase lapidar. Queres possuir? Não ames. Nós, sem inteligência, em vez de possuir, somos possuídos. A inteligência é um perigo no amor. Paradoxal. Conforme, qual de nós não almeja, não sonha com o tipo da amante ideal? Qual de nós, porém, não sofreria se amasse o tipo da amante ideal? A questão é saber qual a amante ideal após 3 meses. Aí sim. A amante ideal. E a esposa? A esposa, meu caro amigo, desde a Grécia é a mãe dos nossos filhos. Não a sobrecarreguemos. Moisés, segundo a lenda, forjou o anel do amor. E tais foram as complicações que logo teve de forjar com pressa um outro. O anel do esquecimento. Nenhum dos dois é a aliança matrimonial. Júlio Bento ficara pensativo. E, de repente... Como o meu amigo Godofredo de Alencar fala a verdade. Eu já tive a amante ideal. Houve na roda um alegre sobressalto. Tu, Júlio Bento? Como era ela? E deixaste essa mulher fugir? Sim. Só depois é que soube que aquela era a amante ideal. E até agora, francamente, não compreendo. Não atino. Não me sinto bem. Mas que aventura. Imaginem vocês. Acendeu outro charuto e, impaciente, continuou. Há uns 5 anos, encontrei no teatro uma encantadora mulher. Pálida, da cor dos jasmins. 2 olhos verdes, longas pestanas, uma longa cabeleira de ébano, alta, magra. Estava no camarote pegado ao meu, só, vestida de preto. Olhou-me 2 vezes. Da segunda havia muitas intenções. Fiquei desejoso de a conhecer, de falar-lhe. Mas evidentemente não era uma mulher qualquer. Saiu, no meio de um ato. E eu fiquei com a família. Não sei porquê. Raivoso. 4 dias depois ia pela Rua do Ouvidor, quando a vi que vinha sorrindo. Tinha uma linda boca. Cumprimentei-a, continuou a andar. Seguia. Voltou-se uma só vez e logo meteu-se pela Rua Gonçalves Dias. Continuei a acompanhá-la. Ela ia pelo meandro de ruas estreitas e comerciais. Enfim, num beco deserto, entrou por uma porta.
Quando passei pela porta, ela estava no corredor. Desculpe, senhora, se eu acompanhei, é porque... Entre. Falou com a voz mais calma do mundo. Não podemos falar em ruas com tanto movimento. Não seria conveniente nem para mim, nem para você. Ela fez uma pausa. Simpatizei muito com a sua pessoa. E eu, então? Sempre que as mulheres querem, os homens simpatizam. Ao menos uma vez. Agarrei-a. Ela ofereceu-me a boca, que cheirava rosa, e gulosamente me mordeu. Depois, se desprendeu. Agora vai embora. Mas isso não pode ficar assim. Onde a posso encontrar? Na minha casa é impossível, nesse momento. Como se chama? Adelina. Até outro dia. Mas há outras casas. Por aqui mesmo. Hoje não. Por quê? Ninguém tem mais vontade do que eu. Amanhã, se quiser. Serve-lhe às 2 da tarde, num automóvel de frente do terraço do passeio público? Concordei. No dia seguinte, rolávamos, às 2 da tarde, para a Quinta da Boa Vista. E essa mulher era de um ardor, de uma paixão alucinantes. Apenas não saiu do automóvel, e no automóvel estivemos até às 6 horas. Ao deixá-la, Adelina só me disse uma coisa. Moro numa pensão da Rua da Piedade. Quando quiser, escreva-me. Eu não posso ir até lá? Se quiser, mas só durante o dia. A minha curiosidade conseguiu saber aquilo que ela não dizia, mas de que não fazia mistério. Chamava-se Adelina Roxo. Era casada, separada do marido. Meu amigo Júlio. Só podia. Vivia mantida por um velho diretor de banco que lhe dava larga vida. Tá na cara. O seu modo era tão esquisito, tão diverso das outras mulheres quando desejavam, que me abstive de a procurar por 8 dias. Quando as mulheres são sinceras, os homens viram cocotinhas. O amor tem uma essência chique. Apenas verifiquei a inutilidade de procurá-la, mas apertou o meu desejo. Queria aquela volúpia e queria também conhecer aquela mulher. Pela manhã, escrevi uma carta sem assinatura e lá fui. Recebeu-me deliciosamente. Tinha 3 salas admiráveis. O gabinete de vestir era mobiliado de sândalo com incrustações de marfim. Os tapetes, altos, de seda turca, contavam em azul, sobre fundo rosa, parábolas do Corão. Um cheiro de rosas errava no ar, e ela, despindo uma encharpe de seda pesada, apareceu-me com a delicadeza de um lírio à sombra. Amei-a furiosamente. Ela era das que, entregando-se, infiltram nos mortais ainda mais desejo. E se a amei, ela teve todas as etapas do delírio, desde o frenesi ao desmaio. Ao sair, esperei alguma frase, um pedido, uma súplica, nada. E apenas beijou-me com a alma. Não disse uma palavra. Era diversa, integralmente diversa das outras. Certo era que gostava de mim. Gostava com um calor que eu não sentira em nenhum outro corpo. Mas todas as mulheres querem saber coisas. Perguntam onde vamos, indagam se amamos muito, se será para sempre, e não deixam de segurar por mais alguns momentos a criatura. Ela não teve um só gesto. Nenhuma das frases banais, destas que estamos acostumados a ouvir. Mas como? Acabou? Continue agora, homem. Não voltou mais lá? Claro que voltei. Conversávamos. Ela, sem pedantismos, sabia muito mais do que eu. Viajara a Europa inteira, falava várias línguas, conhecia os poetas de diversos países, que lia em encadernações de antílope com fechos de ouro lavrado, mas rindo com infinita alegria, seduzindo com a sua clara voz, o seu olhar de brasa verde, o seu corpo de jasmim, jamais perguntou pela minha vida. E também não me disse uma palavra a respeito da sua. E também não me pediu nada. Sabem vocês como as mulheres gostam de contar a própria vida aos amantes. É um duplo exercício de mentira e de tortura. Sabem vocês como ao cabo de uma semana não se pode dar um passo sem ter a senhora apaixonada a perguntar-nos os detalhes mínimos do dia. Ela abstinha-se desses atos, naturalmente. E talvez por isso
o meu desejo aumentava e minha desconfiança irritada crescia. Nem o meu nome ela perguntara. Nome que, de resto, ela sabia, mas não dizia. Tratava-me de... Meu pequeno, meu guru. Não sabes o meu nome? Não. Mas eu assino as cartas? Ah, sim, as cartas. Mas eu não quero teu nome, quero-te a ti. Que me importa que te chames João, Antônio ou mesmo Júlio. O tratamento de guru, entretanto... Ah, essa palavra é de um grande poema de amor, o Ramayana. É uma palavra de carinho, de afeição que não tem tradução. Achei-a simpática. Só a ti no mundo eu chamo assim, porque só a ti no mundo eu amo, meu pequeno. Enfim, um homem casado transformado em pequeno guru. Eu queria forçá-la a perguntar-me as coisas. Foi em vão. Em virtude de tanta liberdade, como sou humano entre os lamentáveis humanos, aproveitei para traí-la. Traí-la? Traí-la. E pode-se trair uma mulher que não nos toma conta? Tive várias intrigas amorosas que me deram enormes incômodos e fizeram-me enormes despesas. Todas essas mulheres amavam-me como loucas e eu as deixei sem que elas deixassem de me amar. Outras vezes, alguns negócios forçaram-me a me ausentar da cidade. É uma aventura mortal. Desta vez aproveito para me afastar dela para sempre. Dizia a mim mesmo, mas só para me convencer. E ao chegar das viagens, lá ia, entre desejoso daquele amor impossível de pôr em dúvida e um vago mal-estar, uma inquietação. Afinal, teria ou não ela interesse por mim? Tinha, era evidente que tinha. Mas não era bem esse arroubo da vida comum. Talvez forçasse a indiferença para não contar aos mistérios da sua existência. Mas respondia, sempre com franqueza, a tudo quanto lhe perguntava. Inquiri, observei. Tens outro amante? Sabes que não, meu pequeno. Ninguém, além do velho banqueiro que você já sabe. Os nossos encontros faziam-se intermitentes. Semanas havia que estávamos juntos, todos os dias. Depois passávamos semanas sem nos vermos. Era natural que essa mulher, diante de uma ausência prolongada, procurasse falar-me, escrevesse, passasse um telegrama ao menos, pois nada. E recebia-me com a mesma ternura, o mesmo sincero amor, sem uma pergunta. Às vezes resolvia não a procurar mais. Encontrava, porém, na rua. E a irradiação do desejo era tão forte que, tivesse eu o mais urgente negócio, largava tudo para segui-la. Ela também ficava trêmula, com as mãos assim frias. Tomávamos o primeiro automóvel e era um verdadeiro frenesi. Diante da sua absoluta discrição, era forçado a ser discreto. Nunca trocamos uma palavra a propósito do velho diretor do banco. E a necessidade de contar a minha vida se fazia nula, com o acanhamento que produzia o seu ar de não querer saber. Uma vez gabei-lhe os olhos. Seus olhos são tão vivos, tão suaves, tão ardentes. Herança, meu pequeno. Como? Eu sou descendente de armênios. Minha avó devia tapar os olhos. Eles ficaram com mais luz e mais doçura. São olhos de mulheres de um harém, tapados, mas belos para quem os olha de perto. Curioso. Por que não me contas a tua vida? Porque não vale a pena. Mas não perguntas pela minha? Para não te aborrecer. Eu sou a tua escrava. Dei-te o meu desejo e o meu coração. Não tenho o direito de perguntar. Estamos tão bem assim? Ela falava com tanta brandura. As suas mãos de jasmim pousavam tão docemente sobre os meus olhos que senti uma infinita pena de mim mesmo e calei-me. Sim, de fato, para que falar? Para que mentir, quando não mentíamos ao nosso desejo? Vivemos assim, largo tempo. Se não ia à sua casa e a via na rua, era fatal. Só sobrávamos na volúpia. Às vezes o desejo era tão forte e imediato que ela entrava em qualquer porta e ali mesmo as nossas bocas se ligavam, vorazes, antes de seguirmos para a luxúria ardente dos seus aposentos. Possuía-me e entregava-se como jamais pensara que fosse possível. Conservara durante anos a mesma chama, a mesma maravilhosa chama, sem uma intimidade, sem detalhes da vida comum, sem me interrogar, sem chegar a esse momento habitual em que dois amantes são iguais a duas criaturas comuns. Enfim, há 3 meses tive de ir à Bahia. Ia demorar pelo menos 30 dias, podia dizer a ela, mas o meu orgulho resistiu. Passei a tarde com ela, aliás,
E quando consultei o relógio, ainda esperava uma pergunta, que não veio. Parti. Não escrevi. Não escrevi justamente porque pensava nela. Era o que eu julgava uma vingança. Bons negócios na viagem, e vez em quando meu pensamento se voltava para Adelina, mas eu mesmo me fazia esquecer. Ao chegar, ainda que exaurido, não resisti e fui vê-la. Recebeu-me a dona da pensão, uma velha francesa. Bem, dizia Madame que o senhor retornaria. Onde ela está? 8 dias depois daquela tarde, ela caiu doente, muito mal. Esteve assim 3 dias. Afinal, os médicos acharam necessário uma operação. Era apendicite. Saiu daqui para ser operada no Hospital dos Ingleses. Mas, antes de sair, chamou-me. Lembro-me bem das suas palavras, la pauvre. Madame Angèle, eu vou morrer. Eu sinto que vou morrer. Quando meu pequeno aparecer, diga-lhe que não fique triste, mas que eu morrerei pensando nele como o meu único bem. Então? Pauvre petite. Morreu na mesa da operação. Mas onde enterraram? Não sei. Não acompanhei. Talvez perguntando ao morador do quarto do andar de baixo. Desci, quase a correr para não mostrar à velha francesa as minhas lágrimas. Todo esse longo, o único longo amor da minha vida surgia aos olhos do meu desejo como um sonho. Tinha sido uma ilusão, a imensa ilusão, e desaparecera, de modo que nem mesmo lhe sentira o amargor, nem mesmo lhe compreendi o fim, pensando na última tarde que fora a primeira, sempre nova, sempre a que afasta de mim toda a tristeza. Corria pelas escadas. Ainda esbarrei com o anônimo morador da pensão, o do quarto de baixo. Olhara-me com curiosidade e só então pude compreender. Corria pelas ruas segurando meu chapéu, mesmo que não tivesse mais a mínima importância que se perdesse levado pelo vento. Corria, apenas corria. Na rua, eu era como um homem que, tendo tido o encontro de amor em que amou com fúria, procura encontrar de novo aquela que não teve tempo de conhecer bem, com a ânsia dos 20 anos. Nesse momento, o criado de Ernesto entrou com o café e largos copos de cristal, onde gotejou uma famosa marca de café antigo. Júlio recebeu o copo, virou. Se estivéssemos em tempo de emoções, essa história poderia ter comovido, mas não estamos. Ernesto é que disse com indiferença. Curioso. E Júlio não pôde saciar a curiosidade. Era como se estivesse surdo. Nunca me pediu nada, nunca lhe dei nada, nunca me perguntou nada. O sentimento que conservo por ela é o mesmo. Um louco desejo e uma certa humilhação. Porque tu és da vida comum e ela era o amor. O amor é o desejo acima da vida. Talvez Godofredo nunca tivesse dito uma tão profunda frase, mesmo sem o sentir. E não parou por aí. Nenhum de nós nascidos e vividos na mentira e na tortura da mulher compreenderia essa amante que existiu como todas as coisas irreais. Mas, se nos fosse dado compreender aos homens como às mulheres, todos nós invejaríamos a tua sorte e o prazer superior dessa suave perfeição. Para conservar o desejo, é preciso não mentir, não pedir e não saber. Ela foi a amante ideal, a única sincera. Nesse momento, o criado voltou a prevenir Júlio Bento de que uma senhora estava à sua espera num automóvel, a chorar. Ai, é Hortência. Acho melhor ir embora, hein, Júlio? É por isso que eu não me caso. Vem aqui e me deixa, por Deus. Olha, não lhe contem nada dessa aventura. Teria ciúmes da morta. Ô, mulher insuportável. E como todos os homens neste mundo, precipitou-se ansioso para a nova amante. Essa sim, igual às outras. De João do Rio, a amante ideal.
Você ouviu na série Contos no Rádio A Amante Ideal de João do Rio. Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Gerdau dos Santos, Renato Oliveira, Ana Paula Pena, Joyce Marino, Luiz Otávio Moraes, Robson Santos e Laio Júnior. Músicas originais e seleção musical, Júlio Daim. Sonoplastia, Marcelo Santos. Operador de áudio, Ademil Reis. Locução de Luciano Gama. Produção de Nelly Coelho. Direção e coordenação geral, Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soarmec. Mande a sua sugestão ou comentário sobre o programa Paracal, Central de Atendimento ao Ouvinte, 21177853, ou pelo e-mail ouvinte@radiomec.com.br. Contamos com a sua participação. Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio. Mande a sua sugestão ou comentário sobre o programa Paracal, Central de Atendimento ao Ouvinte, 21177853, ou pelo e-mail ouvinte@radiomec.com.br. Contamos com a sua participação. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.